Quero agradecer as vossas orações em favor da nossa irmã Maria dos Prazeres, que já está em casa, esta semana já veio para casa. Eu falei aqui no domingo passado que ela estava hospitalizada e pedi para orarem por ela. Ela já está em casa, graças a Deus. E também o nosso irmão João Carlos já está connosco, já superou aquela dificuldade de saúde. Quero aproveitar também para agradecer, isto é uma igreja abençoada, para agradecer aos irmãos. Aqui falámos por causa da necessidade porque a televisão, o televisor lá debaixo da sala das mamãs e das bebés, para as pessoas quando vão dar a fralda às mães ou assim, e têm que estar ali com as crianças mais pequenas, quando estão mais desinquietos, poderem acompanhar o culto, e ela queimou. Então, graças a Deus, nós pedimos ajuda, e não veio uma televisão, vieram duas. Alguém comprou uma, outra pessoa ofereceu outra, e por isso eu digo que esta é uma igreja abençoada. Quero também dizer que hoje é o dia da cidade, dia 19 de abril, que é o dia em que a cidade de Setúbal, há 166 anos, se tornou cidade. Deixou de ser uma vila, passou a ser uma cidade, e, portanto, para todos aqueles que vivem aqui e aqui trabalham, é um dia especial também. Amém? Agora eu queria saber quem é que está aqui pela primeira vez, para nós darmos um bem-vindo. Aqui. Alguém está aqui pela primeira vez? Ok. Bem-vinda, irmã. Mais alguém? Está ali atrás? Algumas pessoas? Ok, vamos dar uma salva de palmas. Sintam-se bem no nosso meio. Esta é uma casa onde se louva a Deus, onde se ora por necessidades e onde também nós partilhamos a palavra de Deus. E é isso que eu quero fazer esta manhã. Eu quero falar hoje sobre o retrato do servo. O que é um servo? Alguém que serve a Deus. E para isso eu convido-vos mais uma vez a ficarmos de pé para fazer uma leitura da palavra do Senhor. Eu gostaria de fazer como costumo fazer. Eu leio a primeira versículo, vai aparecer ali, e vocês leem o seguinte, e assim alternadamente vamos ler, ok? Muito bem. Então diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada... Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, falta a próxima, levantou-se. Depois tomou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Agora o versículo 12. Então... Vós me chamais mestre e senhor e dizeis, bem, porque eu o sou. Ora... Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E agora todos. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Amém? Aproveita antes de sentar, junto das nossas visitas, as pessoas que estão cá pela primeira vez, saudar essas pessoas aí, sair do seu lugar, os que estão mais próximos, e digam bem-vindo em nome de Jesus. Bem-vindo à casa do Senhor. Ok.
Agora sim podemos tomar os nossos lugares, por favor. Muito bem. Então, já vi que vocês estão muito bem dispostos. Ainda bem. Estamos na casa do Pai, não é? Num mundo em que se valoriza o poder, a fama e quantas pessoas nos servem, Jesus introduziu uma lógica invertida. Ou seja, ele disse, o maior dentre vós será o vosso servo. O maior não é o que é servido pelos outros. Maior é aquele que serve os outros. Esta é a lógica que Jesus introduziu e que só é invertida em relação à lógica tradicional humana, porque a lógica tradicional humana está estribada num desvio por causa da ânsia do poder, da fama e, portanto, da imagem. Então, olhamos para Jesus como o nosso exemplo de servo. O que é que implica servir no reino de Deus? Hoje é domingo das missões e vocês mais à frente vão ter aí algumas surpresas, mas hoje é domingo das missões, ao terceiro domingo sempre fazemos o domingo das missões, levantamos a nossa oferta para os programas missionários que apoiamos e todos somos missionários num certo sentido. Eu lembro-me que era adolescente ainda na minha igreja lá em Lisboa. Nós recebemos, na altura, visitou Portugal, ou visitou Metrópole, como se dizia na altura, um irmão nosso da Guiné-Bissau, da então Guiné Portuguesa, e há muitos muçulmanos na Guiné, e ele era cristão, e ele disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci, ele disse, cada muçulmano é um missionário, e disse no sentido de nos envergonhar a nós cristãos, que muitas vezes temos vergonha de partilhar a nossa fé. Se cada muçulmano é um missionário, porque é que nós não somos? Então, missões é connosco, todos somos missionários, todos somos servos, todos somos chamados para servir o irmão e o próximo, para servir a igreja e o mundo que está à nossa volta. Então, eu gostava de partilhar com vocês esta manhã algumas pinceladas deste retrato. Vamos pintar um retrato com 7 pinceladas. A primeira pincelada chama-se vontade. Quem quer servir a Deus e servir os outros tem que ter vontade. Jesus diz lá no texto que nós lemos, levantou-se da ceia, quer dizer, levantou-se da mesa a certa altura, na última ceia, e dispôs-se a lavar os pés aos seus discípulos. Este levantar-se é uma atitude proativa, é a atitude certa. Quando nós queremos fazer alguma coisa, nós levantamos-nos. Agora já não é preciso levantar-nos para mudar o canal da televisão, a gente clica no comando e se calhar estamos um bocadinho mal habituados, porque quanto menos nos levantarmos para nos mexermos, pior, não é? Para a nossa saúde. Mas este levantar, na Bíblia, este verbo levantar, significa sempre uma proatividade, um desejo, um querer, o desejo de fazer alguma coisa, o desejo, neste caso, o desejo de servir. E lembra-me um texto no início do livro de Josué, quando Moisés morreu, depois dos 40 anos do deserto, ele subiu ao Monte Nebo, de onde uma elevação, de onde se via Canaã, a terra da promessa que Deus tinha prometido a Abraão e à sua descendência, e ele morreu no monte. E Deus foi ter com Josué, que era um braço direito de Moisés, e disse, Josué, Moisés, o meu servo é morto, levanta-te, cá está, levanta-te, diga comigo, levanta-te. Ninguém se levantou, está bem. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, passa o rio, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? É preciso vontade, é preciso desejo de servir. Eu fui batizado quando tinha 14 anos e propus-me logo a cantar para o coro da igreja, porque eu gostava de música. Lá fiz o teste de voz e de ouvido e não sei o quê, e fui aprovado. Fui lá encaixado no naipe dos baixos, mas não tinha lugar.
porque aquilo era um coro com umas 60 figuras, mais ou menos, e eu não tinha lugar, não havia vaga. Tive que esperar um tempo até haver vaga. Depois, quando houve vaga, lá fui eu todo lampeiro. E quis servir, e criámos com outros miúdos das nossas idades. Eu tinha 14 e criámos uma boys band, não é? Uma banda de rapazes. O mais novo tinha 13 e o mais velho tinha 17. E eu era o vocalista, e havia 2 que tocavam guitarra e havia um que tocava órgão ou piano. Não havia cá baterias nem baixo, que isso era pecado naquela altura. Portanto, não havia nada disso. Nem guitarras elétricas, nem nada. Mas a gente fazia o que podia e marcou um certo tempo e foi muito interessante. Mas houve uma proatividade, um desejo de fazermos coisas. E envolvi-me em muitas outras coisas no trabalho. Chegamos a fazer campanhas porta a porta, isto antes dos testemunhas de Jeová terem dado cabo do sistema porta a porta, não é? A evangelizar as pessoas, a falar de Jesus, distribuir folhetos, convites, enfim, fizemos muitas coisas, mas eu tinha prazer em me envolver no trabalho da igreja, tinha prazer em servir a Deus. Eu amava a igreja, amava Deus, amava a igreja e amava as pessoas que ainda não tinham conhecido, não tinham tido a bênção de conhecer a mensagem de esperança, a mensagem do amor de Deus, a mensagem do Evangelho. Então a primeira coisa, a primeira pincelada do retrato do servo é a vontade, é o querer. Mas não basta o querer, não é suficiente, é preciso mais algumas coisas. E a segunda pincelada é a preparação pessoal. Preparação pessoal. O que é que Jesus fez? Levantou-se e depois ficou ali especado? Não. Diz que ele tirou as vestes e cingiu-se. Ou seja, ele preparou-se para se baixar e fazer aquilo que ele ia fazer, que era lavar os pés aos discípulos. Há um versículo que nos traz alguma luz sobre este cingir, sobre o que é que isto significa. Que está lá em Hebreus capítulo 12, e que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Repare nisto, deixar todo o embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Ou seja, quando eles queriam correr, eles tinham aquelas vestes com uma faixa à cintura, não é? Atada. Quando eles queriam correr, o que é que eles faziam? Eles levantavam a orla do vestido, fixavam na faixa à volta para ficarem com os joelhos para baixo livres para poder correr, sem embaraço, sem estar a bater com as canelas na túnica. E Jesus preparou-se também, cingiu-se também, preparou-se para se baixar. Isto significa que quem quer servir a Deus precisa de se preparar, não precisa só de vontade, precisa de preparação pessoal, precisa de preparar o seu coração, precisa de preparar a sua mente e pensar assim: eu agora vou servir os meus irmãos, ou vou servir as pessoas a quem eu vou servir. Eu tenho que ter a atitude de um servo, eu tenho que estar preparado, eu tenho que ter o meu coração preparado, eu tenho que ter a minha mente predisposta para servir. Então a preparação pessoal é fundamental, porque se nós tivermos vontade, mas não estivermos preparados pessoalmente, interiormente, no nosso coração e na nossa mente, a coisa não vai funcionar. Só vai funcionar se nós tivermos vontade, mas também estivermos preparados interiormente para prestar esse serviço. A terceira pincelada é o equipamento. Não basta nós termos vontade, não basta nós estarmos preparados interiormente, nós precisamos de equipamento, adquirir competências, ferramentas adequadas ao nosso serviço. E foi isso que Jesus fez. Qual era a tarefa? Lavar os pés aos discípulos. Então o que é que ele fez? Diz a Bíblia, no versículo 4, tomou uma toalha e mais adiante, depois deitou água numa bacia. Ele equipou-se, ele preparou-se, não apenas pessoalmente, mas preparou-se, treinou-se para aquilo que ia fazer. E isto fala-nos, este equipamento fala-nos da necessidade da formação e da necessidade de aperfeiçoamento. Quem serve a Deus deve procurar fazer sempre o melhor. Já lá vai o tempo em que se ouvia dizer nas igrejas, há décadas atrás, eu espero que hoje já não se diga isso,
irmãos, eu vou cantar uma música, isto eu não tive tempo para ensaiar, mas isto é para o Senhor. Pois olha, se é para o Senhor, você devia ter vergonha de dizer isso. Porque se é para o Senhor, você devia fazer o seu melhor. Sabe porquê? Porque Deus tem lá os anjos no céu que cantam como nenhum de nós canta. Nenhuma das pessoas que canta aqui em cima, ou uma vez cantou, ou uma vez cantará, canta melhor. Tem lá os anjos que tocam, fazem música melhor do que os nossos músicos todos juntos. Ok? E mais do que isso, Ele merece o nosso melhor. E eu já disse aqui que Deus pede a nossa excelência. E a minha excelência é aquilo que eu posso melhor dar a Deus em cada momento. Que eu tenho capacidade de dar a Deus a cada momento. O meu melhor é o meu excelente. Se eu não dou o meu melhor e posso dar mais, posso prestar um serviço melhor a Deus e eu não o faço por preguiça, por lassidão, porque não quero, eu não estou a dar o meu excelente. Eu posso estar a dar uma coisa aparentemente boa, mas não é o excelente. Então, nós precisamos nos preparar. Quem canta aqui deve-se preparar. Quem toca deve-se preparar. Quem trabalha na cafetaria, apoia na cafetaria, deve-se preparar. Quem colabora em qualquer área de atividade da igreja, deve-se preparar para fazer um melhor serviço ao Senhor. E é por isso que precisamos de rever as nossas práticas, melhorar as nossas maneiras de fazer as coisas, porque para Deus nada é demais. Deus merece o nosso melhor. E nós precisamos ter as ferramentas e o equipamento necessário para fazer o nosso serviço. Amém, irmãos? Quarta pincelada. Dedicação e fidelidade. Quem serve a Deus pode estar muito bem preparado. Interiormente, pode ter muita vontade, pode ter as ferramentas todas, mas se não for uma pessoa dedicada e fiel, para pouco serve. Para pouco serve. Há um versículo em 1 Coríntios, capítulo 4, que diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo, quer dizer, servos de Cristo. A palavra ministro quer dizer servo. Era bom que os ministros do governo percebessem isto, não é? Eles são servos. Estão ali a servir o país. Não estão para se servir do país. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, servos e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Esta é a característica principal, que nós possamos ser fiéis no nosso serviço. Se eu assumi um determinado serviço, eu devo ser fiel nesse serviço. Amém, irmãos? Se eu só vou quando me apetece, se eu só faço quando estou bem disposto, então isso não é fidelidade. Então é preferível não fazer. Mas quem quer servir a Deus, e este é um traço importante do servo, deve ser fiel. E deve manter equilíbrio. Tal como Marta e Maria lá em Betânia, Marta tinha, digamos, uma grande energia para o serviço. Estava logo a tratar das coisas do almoço e não sei o quê. Mas Maria, ela também não deixou de se sentar aos pés de Jesus, que era a boa parte, ou como diz em alguns versículos, em algumas traduções, a melhor parte. Servir a Deus, por vezes, implica sacrifício. É verdade. É verdade. Quantos pregadores, por vezes, não têm que pregar quando estão debaixo de uma pressão espiritual ou psicológica terrível? Eu lembro de um pastor que estava em África, na África do Sul, e recebeu notícia que o seu filho e a sua noiva, que tinham casado há pouco tempo, tinham tido um acidente de carro, também em África, noutro país, e tinham morrido os dois. E aquele homem estava convidado para pregar. Ele não disse nada a ninguém, ele foi pregar a palavra. Não é fácil. Muitas vezes, às vezes não apetece. Hoje estou de serviço, estou de escala, mas não me apetece. Bom, a fidelidade e a dedicação são fundamentais. Irmãos, deixem-me dizer uma coisa. A maior parte das coisas e as coisas mais importantes que acontecem na igreja não são coisas que são vistas. Às vezes o mais importante não é aquilo que vocês veem aqui, é aquilo que vocês não veem, que está nos bastidores.
Amém? Nós temos aqui pessoas na equipa de louvor que já têm acontecido de estarem a trabalhar até tardíssimo, profissionalmente, e não têm tempo para dormir. E de manhã estão aqui para servir a Deus. Isto é dedicação. Dedicação e fidelidade. Sem dedicação, sem fidelidade, nós não vamos a lado nenhum. E não é preciso falar no reino de Deus, na igreja. Pode ser numa empresa, pode ser numa instituição qualquer. Aqueles que não são dedicados e não são fiéis, nunca podem produzir um bom trabalho. Um trabalho que permaneça, um trabalho sólido, um trabalho que deixe marca positiva. Precisamos de dedicação e fidelidade. Quinta pincelada. Ainda conseguem mais 2 ou 3? Então vá, vamos à quinta pincelada do retrato do servo. É um sentido de pertença e de relevância. Todos aqueles que servem a Deus são importantes no reino de Deus. Todos. Desde a pessoa que faz a limpeza das casas de banho, até quem está aqui a pregar, ou a tocar, ou a cantar, ou o que for. Todos. Todos são importantes. E precisam ter este sentido de relevância do seu trabalho, do seu ministério, mas também um sentido de pertença. Há uma história muito deliciosa. Em 1962, o presidente Kennedy, ele foi visitar o Centro Espacial em Houston. O Centro Espacial onde o governo estava muito interessado na altura, e conseguiu fazê-lo, em preparar uma missão espacial para o homem ir à Lua pela primeira vez. O que aconteceu em 1969. Isto foi preparado muitos anos antes. Então, no Centro Espacial, haviam cientistas, haviam astrónomos, haviam matemáticos, havia uma série de gente a trabalhar, e, naturalmente, naquele espaço também precisava ser limpo, e tinha também empregados de limpeza. E o presidente Kennedy foi com a sua comitiva visitar, dar uma palavra de estímulo, naturalmente, e um sinal político, como estava empenhado no trabalho que a NASA estava a fazer para levar o homem à Lua. E ele estava a passar pelos corredores do Centro Espacial e encontrou lá um faxineiro, um homem de limpeza negro. E ele cumprimentou-o e perguntou-lhe: então qual é o seu papel aqui no Centro Espacial? E ele disse: eu estou a ajudar a levar o homem à Lua. Eu estou a ajudar a levar o homem à Lua. Ele só varria o chão. Ele era empregado de limpeza. Mas ele tinha um sentido de relevância. E tinha um sentido de pertença. Ele estava envolvido num projeto. E aquele projeto era importante. E ele era uma parte importante desse projeto. Quem serve a Deus deve ter este mesmo sentido de pertença e relevância. O irmão que está lá embaixo à porta, porque nós não podemos deixar a porta sem ninguém, ele está a desempenhar um trabalho importante e relevante. Tão importante como o que eu estou a fazer aqui. Porque todos fazem falta no reino de Deus. Todo o serviço é importante. Amém? A importância de ver o nosso trabalho de forma integrada, como este homem viu, como parte de um todo, como um propósito maior. E por isso nós precisamos respeitar todo o tipo de serviço. Amém? Eu estou muito grato a Deus pelos irmãos que são assistentes, pelos irmãos que fazem a porta lá embaixo, pelas irmãs da cafetaria, pela irmã que faz a limpeza, por todos aqueles que servem em qualquer área da vida. Talvez vocês não estivessem à espera que eu estivesse a falar de trabalho a um domingo de manhã. Temos pena, mas é mesmo isso que eu estou a falar. Sentido de pertença e relevância. Sexta pincelada: gratidão. Servir é sempre uma resposta ao amor de Deus. O que é que faz as pessoas servirem se não estão a receber um salário? O que é que faz as pessoas servirem? Olha, eu durante vários anos eu fui presidente da Liga dos Amigos do Hospital aqui da cidade, que enquadra o voluntariado. E antes disso, muito antes, eu já fazia uma entrevista de seleção às pessoas, a maior parte mulheres,
que se ofereciam como voluntárias para fazer parte do corpo de voluntariado no hospital. E várias vezes, algumas delas me disseram, o meu marido diz assim, mas vais fazer o quê? O que é que tu ganhas com isso? A pessoa estava-se a candidatar para ter uma formação e depois começar a dar apoio no hospital. As batas amarelas, vocês sabem, não é? E a pessoa iria dar uma tarde por semana. Uma tarde. Por exemplo, ou uma manhã, para entrar na escala e para fazer algum serviço, ou distribuir bolachas e café com leite nas consultas externas, que as pessoas estão ali muitas horas sem comer, ou dar apoio à nossa Matilde, não sei se ela está aí, não consigo ver, não está, na unidade de cuidados intensivos, ou nas enfermarias, outra coisa qualquer. E os maridos, alguns, essa coisa de meter os homens todos no mesmo saco também não serve. Nem todas as mulheres também. Alguns diziam assim, mas o que é que tu ganhas com isso? O que é que tu ganhas com isso? Vai fazer... Está a ver a pequenez, a tacanhez das pessoas. E aquelas mulheres diziam, doutor, você não faz ideia, eu quando saio daqui, no fim da minha manhã ou da minha tarde, eu vou com o coração cheio. Basta, às vezes nas enfermarias nós vamos passando, perguntando, olha, quer ver uma revista, não sei o quê, para estar distraído e tal, está aí acamado e tal, e as pessoas agradecem e dão um sorriso. E aquele sorriso para mim é uma coisa, enche-me o coração. E eles, alguns maridos, não entendiam isto. E, portanto, no reino de Deus acontece a mesma coisa. É capaz de haver pessoas que dizem assim, mas o que é que tu ganhas com isso? Está lá à porta, ou está lá a fazer não sei o quê, ou está lá na cafetaria, ou está não sei o quê. O que é que tu ganhas com isso? É ignorância a falar. É falta de sensibilidade a falar. Porque a pessoa sabe aquilo que ganha com isso. A pessoa tem prazer em servir a Deus. E quando servimos a Deus, nós fazemos com gratidão no nosso coração. Não estamos à procura de um reconhecimento, não estamos à procura de uma recompensa, estamos à procura de responder a Deus o amor que Ele nos tem. E isso é suficiente. Amém. E finalmente, a última pincelada, e uma das mais importantes, é a humildade. A marca de um servo de Deus é a humildade. Um servo de Jesus Cristo. Jesus, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, diz a Escritura. Ele não veio para ser servido, mas para servir, como diz o Evangelho. Veja lá o que é que diz no texto em Filipenses. Paulo diz assim aos Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Fazendo-se, a forma de quê? Servo. Fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Então Jesus é o nosso grande referencial da humildade. Um servo de Deus não pode deixar de ser humilde. Um servo de Deus que não é humilde, não é um servo de Deus. É? Eu vou ler aqui uma frase que eu li muito interessante, que diz assim, a Bíblia e a história da Igreja mostram que Deus faz tudo por meio daqueles que entendem que não são nada. Faz tudo por meio daqueles que entendem que não são nada. E Deus não faz nada por meio daqueles que pensam que são tudo. Importa que Ele cresça e que eu diminua, dizia João Batista, apontando para Jesus. Irmãos, tão servo era o profeta que falava os oráculos de Deus, que falava em nome de Deus ao povo, como o levita que limpava a sujidade no altar dos sacrifícios, no altar do holocausto. Havia um altar no pátio do templo, onde eram sacrificados os animais. E vocês estão a imaginar, e depois a carcaça era lançado fogo. Então, vocês estão a imaginar a sujidade que aquilo deitava, não é? O sangue, as cinzas, aquela coisa toda. Quem é que limpava aquilo? Os levitas. Algumas pessoas pensam que os levitas só cantavam e não sei o quê, não.
não é? Mas eles eram tão importantes no plano de Deus como os profetas, que falavam diretamente, ouviam de Deus e falavam ao povo aquilo que Deus mandava falar. E, portanto, tão importante é uma coisa como é outra. E por isso é que nós respeitamos tudo aquilo que se faz no reino de Deus, para a glória de Deus. Ser servo significa entender que não estamos aqui para mandar, mas para servir. Baixar-se para lavar os pés aos discípulos mostra que nenhum trabalho é pequeno demais quando é feito por amor. Posso ouvir um amém? Quem se humilha diante de Deus, quem não se humilha diante de Deus não alcança o reino dos céus. E a verdadeira grandeza no reino é medida pela nossa capacidade de servir e não pelo nosso cargo. É pela nossa capacidade de servir e não pelo nosso cargo. Sabem, imaginem aquela pessoa, aquela criança que nasceu, foi rejeitado pelo pai, o pai abandonou a mãe com a criança pequena, não quis saber, não pagou nada, não contribuiu nada para a educação da criança, ignorou, nunca quis saber dele. Entretanto, a mãe refez a vida, casou com um homem, que tornou-se o padrasto daquela criança, e era um homem a sério, e foi um verdadeiro pai. Aquela criança vai chamar pai a quem? Ao que o criou. Ele é que era um verdadeiro pai. Então, o facto de ser pai biológico não significa que seja pai. Ele foi progenitor, não foi pai. Pai é outra coisa. Ele foi o progenitor, mas não foi o pai. Então, nós precisamos de entender que não é o cargo que faz as pessoas. É a maneira como o cargo é desempenhado. É se a pessoa tem um espírito de servo ou não. É isso que faz a diferença. Vamos chegar em pé. No fundo, todos nós, no reino de Deus, somos escravos voluntários. Há uma figura no Antigo Testamento muito interessante, que era o escravo de orelha furada. Quando chegava o ano do jubileu, ou por outra circunstância qualquer, em que um escravo alcançava o direito de liberdade, ele podia optar por fazer outra coisa, ou seja, querer continuar a ser escravo. Porquê? Se ele era bem tratado por aquela família, pelo seu senhor, por aquela família, se ele era tratado como se fosse um membro da família, se ele era respeitado como pessoa, apesar de ser o escravo da casa, ele podia chegar ao pé de um juiz com testemunhas e dizer: eu, a partir de agora, eu sou livre, mas eu quero continuar a ser escravo, eu quero continuar a servir este homem. Então o juiz, com um ajudante, punha o lobo da orelha contra a ombreira da porta, furava-lhe a orelha, e ele passava a ser um escravo de orelha furada, quer dizer, um escravo voluntário. É isso que nós somos em relação a Jesus. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Ninguém é obrigado a servir Jesus. Servir a igreja, porque servir as pessoas, como eu tenho dito milhões de vezes aqui, só há uma maneira de servir Deus, é servir as pessoas. Deus não precisa ter lá os anjos de volta dele, não precisa de nada. Mas ao servir as pessoas em nome de Cristo, nós estamos a servir a Deus, não há outra maneira. Então eram os escravos de orelha furada, é aquilo que nós somos. O nosso modelo de servo é Jesus. Ele lavou os pés aos discípulos, ele fez aquilo que o escravo menos qualificado da casa fazia com os visitantes, com as visitas, e ele deu a sua vida na cruz por nós. Qual é que tem sido a nossa postura? A de quem quer ser servido ou a de quem quer servir os outros? Seja na igreja, na família, no trabalho, somos chamados a ter um coração de servo. A recompensa do servo não vem dos homens, mas vem do seu Senhor. Nós somos uma comunidade de fé. A Igreja do Jubileu é uma comunidade de fé. E eu gosto de pensar que é uma comunidade de fé e serviço. Que nos servimos uns aos outros. Deixem-me partilhar uma coisa. Em 2013 eu fundei a Universidade Sénior de Setúbal, com o pastor Suzete e mais algumas pessoas, com o apoio da igreja também. E durante 10 anos fui reitor.
E esta característica deste tipo de ensino é o chamado ensino ao longo da vida. E havia muitas pessoas que davam aulas, ou ensinavam uma língua estrangeira, ou ensinavam história, ou ensinavam outra coisa qualquer, que eram professores numa área, e todos voluntários. Mas algumas destas pessoas, também, além de serem professores, também eram alunos noutras áreas. Por exemplo, uma médica que já está mais reformada e que se dispôs a dar uma aula de medicina preventiva, por exemplo, ou de saúde, promoção da saúde, uma coisa assim. Mas ela gostava de aprender a pintar e nunca tinha tido a oportunidade, uma vida profissional muito ativa, não tinha tido, vocês sabem como é que são os médicos, não é? E nunca tinha tido a oportunidade. Então ela ali ia se matricular numa aula de pintura, com uma professora de pintura, para aprender a pintar, ou fazer fotografia, ou outra coisa qualquer. Então aquela era uma comunidade de aprendizagem. Cada um dava o que podia dar e recebia aquilo que precisava. E eu vejo a igreja desta maneira, uma comunidade de fé e serviço, em que todos nós servimos uns aos outros e somos servidos pelos outros. Isto é reino de Deus. Isto é igreja. Eu gostaria de vos convidar a fazer uma oração comigo, no sentido de nós sermos servos. Eu vou dizer e vocês repetem, está bem? Senhor, molda o meu coração para ser um servo fiel. Senhor, tira de mim toda a arrogância e ajuda-me a ser humilde. Senhor, que eu possa servir os outros com a mesma humildade e amor que Jesus me demonstrou. Amém. 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 E eu espero que você tenha feito esta oração com um propósito profundo no seu coração. Eu vou deixar aqui um desafio a todos vocês que estão congregados, que ainda não servem em área nenhuma da igreja e gostariam de servir. Talvez alguns de vocês nem sabem o que é que podem ajudar. Ou talvez tenham alguma ideia. Eu quero partilhar que nós temos necessidade, por exemplo, temos algumas necessidades. Por exemplo, temos necessidade de tradutores para a língua inglesa. Há sempre ali alguém a fazer a tradução, a interpretação, melhor, do português para o inglês, pessoas de língua inglesa que não dominam ainda o português. Hoje temos aqui um irmão das Filipinas, vejam bem, que está num barco atracado aqui no Porto de Setúbal. Precisamos de pessoas para reforçar a equipa. Precisamos também de colaboradores que trabalhem com vídeo, edição e multimédia, entre muitas outras coisas. Portanto, se você quer servir a Deus, acha que a gratidão que tem no coração para com Deus é suficiente para você chegar à frente e dizer: eu tenho limitações de tempo, disto, daquilo, mas eu gostava de servir a Deus em alguma coisa. Então, no final deste culto, chegue-se à frente, venha falar comigo, com algum membro da liderança, com algum líder de um departamento, e venha dizer: olha, eu gostava de colaborar, eu não sei em que é que eu posso colaborar, ou eu acho que gostava de colaborar nisto, ou neste ministério, ou naquele, eu gostava de servir a Deus, porque eu tenho o meu coração cheio de gratidão para com Deus. Nós celebramos a Páscoa há pouco tempo, e dissemos aqui que a Páscoa é uma mensagem de amor. Deus enviou o seu Filho para se entregar a si mesmo por nós. E isto é um motivo para nós estarmos gratos, profundamente gratos a Deus. E quando nós estamos gratos, nós não precisamos de ser empurrados. Quando nós estamos gratos, nós temos prazer em fazer alguma coisa para mostrar a nossa gratidão para com Deus. Por isso, vamos chegar-nos à frente, vamos servir com alegria, com dedicação, com amor, mostrando a nossa gratidão para com Deus. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai,
Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra esta manhã. Te agradecemos, Senhor, porque temos sido chamados a ser filhos, Senhor. Temos sido chamados à família, à Tua família, Senhor. Ó Deus, nós temos o nosso coração tão grato, Senhor, por aquilo que Tu tens feito por nós. Nós estamos felizes, Senhor, porque Tu nos amas profundamente. Tu já nos amavas antes de nós termos sido chamados à existência, Senhor. Tu ainda nos amas profundamente, Senhor. E Tu enviaste o Teu Filho para morrer por nós em nosso lugar, para nos resgatar do nosso pecado, Senhor. Ó Deus, e nós queremos caminhar assim em novidade de vida, e queremos ser servos, e queremos servir os nossos irmãos, queremos servir o nosso próximo, Senhor. Queremos ser as mãos e os pés de Jesus, queremos ser os seus ouvidos, os seus olhos, queremos ser a sua boca, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a chegar à frente, Senhor, a fazer a nossa parte. Em nome de Jesus, que assim seja. E todo o povo diz: Amém.